medo de falhar é um dos grandes obstáculos que muitas pessoas enfrentam, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo nos projetos pessoais. Ele pode paralisar a ação, gerar uma procrastinação e até um sentimento de baixa autoestima. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que envolve muito a nossa performance, mas também a saúde mental. Acredito que muitas pessoas já possam ter sentido ou passado por isso. No vídeo de hoje a gente vai explorar o medo de falhar. Nós entendemos que nenhum comportamento acontece do nada. Precisa ter aí uma causa, algo que aconteceu para gerar esse comportamento. E quando eu falo comportamento, também estou me referindo a sentimentos, a pensamentos, aos nossos processos internos. E o medo de falhar não é diferente disso. Provavelmente, se você já passou por uma situação assim, esse foi um comportamento adquirido ao longo da sua vida, mas mesmo sem conhecer todas as causas, a gente consegue colocar esse comportamento em extinção e tentar buscar uma maneira mais funcional para que você possa lidar com as situações sem sentir esse medo excessivo de falhar. Muitas vezes esse medo de falhar pode estar associado a uma percepção de que esse fracasso define quem você é, como se tivesse ligado ali à sua própria identidade ou ao seu valor enquanto pessoa, seja no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal. Como a gente falou antes, nenhum comportamento acontece do nada. Então, se você tem esse medo excessivo, se quando você vai se propor a fazer alguma atividade, sempre ficam aparecendo pensamentos automáticos na sua cabeça, possivelmente é porque essa crença ela já está muito forte na sua vida. Na terapia, nós trabalhamos para alcançar crenças que sejam mais funcionais e muito mais condizentes com a sua realidade. A terapia cognitivo-comportamental tem excelentes estratégias para a gente conseguir trabalhar esse medo de falhar e utilizar dele também para ser um impulso positivo para suas ações. Primeiro, para trabalhar o nosso medo, nós precisamos entendê-lo. Esse medo de falhar, ele pode estar enraizado com experiências passadas, críticas recebidas ou até algumas expectativas irreais. Ele leva a comportamentos de evitação, ou seja, a pessoa ela não se coloca em situações que vão ativar esse medo, que nós temos como consequência negativa é que essa pessoa não vai ampliar o seu repertório comportamental para adquirir outros comportamentos e também para ir colocando, esse medo de falhar em extinção. Segundo passo, nós precisamos entender o ciclo de medo e evitação. Por exemplo, digamos que você está em uma situação onde esse medo do fracasso ele é ativado. Provavelmente você vai evitar a situação, ou se você já estiver nela, você vai sair. Esse comportamento vai ter uma consequência de um alívio temporário, porque você saiu de uma situação que estava aversiva, que estava te causando ali sentimentos negativos. Apesar de ter esse reforço imediato de você sentir esse alívio saindo de uma situação estressora, esse comportamento evitativo ele vai ser reforçado a longo prazo, o que vai te impedir de vivenciar outras experiências que podem te gerar aí um crescimento, conhecer novas pessoas, tudo isso para evitar esse medo, para evitar esse desconforto. Terceiro passo, nós vamos aprender técnicas comportamentais para superar o medo de falhar. A exposição gradual é uma técnica comportamental muito usada na terapia em diversos contextos e ela é excelente para você se colocando aos poucos nas situações desconfortáveis. Então você pode começar enfrentando pequenos desafios, se colocando ali em situações que vão te desencadear esse medo de falhar, porém não tão grande. O que acontece a longo prazo é que você vai entender que se colocar nessas situações pode te gerar um desconforto, porém não vai ser tão catastrófico e com isso cada vez mais esse medo de falhar ele vai diminuindo. A reestruturação cognitiva também é excelente para trabalhar as suas crenças, inclusive já tem vídeo sobre esse tema aqui no canal. Se você não assistiu, quando terminar esse, vai lá assistir para também entender sobre esse tema. Mas como é que a gente coloca a reestruturação cognitiva para trabalhar esse medo de falhar? Nós começamos identificando alguns pensamentos disfuncionais, como por exemplo, se eu falhar, eu sou um fracasso. E você pode substituir esse pensamento automático por um pensamento mais realista, como por exemplo, errar faz parte do processo e eu estou aprendendo.
Ainda dentro da reestruturação cognitiva, você pode também utilizar uma técnica de registro dos seus pensamentos. Ela é muito eficaz para que você diariamente anote os pensamentos automáticos que vierem à sua cabeça e com isso você vai ali fazendo o acompanhamento e também tentando trazer pensamentos que sejam mais funcionais para que você comece a entender que esse sentimento do fracasso não define o seu valor pessoal. Também podemos utilizar do reforço positivo, que é uma técnica muito usada na análise do comportamento. Você pode sempre reforçar os seus comportamentos, por mais pequenos que eles pareçam ser, mas é muito importante para que você continue mantendo a sua motivação a longo prazo. Para isso também você pode definir algumas metas realistas de comportamentos que você quer alcançar e também reforçar cada passo alcançado, mesmo que seja um pequeno passo. A última técnica é a técnica de enfrentamento. Para isso, a gente vai precisar imaginar o pior cenário possível onde você sente esse medo de falhar. Depois de imaginar, você vai se questionar: o que será que realmente aconteceria se eu falhasse? Essa técnica é muito eficaz porque visualizar esse fracasso ou até algum outro comportamento pode te ajudar a ter uma reação emocional mais controlada, o que vai também tornar a situação, quando de fato acontecer, menos assustadora. Com essas técnicas, você consegue começar a trabalhar um pouquinho mais esse medo para reagir de uma forma mais funcional no seu dia a dia e não deixar que esses pensamentos automáticos atrapalhem. O medo de falhar, ele é muito comum em várias pessoas e em vários contextos, mas começa a ficar complicado quando esse medo passa a controlar a sua vida. E aí a gente precisa ter atenção para trabalhá-lo. Algumas situações da nossa vida, elas acontecem e a gente não tem muito controle sobre elas, mas nós temos controle como nós vamos reagir. Isso faz toda a diferença para o nosso aprendizado e para o nosso repertório comportamental a longo prazo. Então, enfrentar esses desafios diários, mesmo que você tenha um sentimento de medo, vai alimentar muito mais a sua confiança, a sua autoestima, a sua resiliência diante dessas situações que te causam esse sentimento. Em vez de a gente evitar essas situações que podem nos levar a um fracasso ou até mesmo a não conseguir realizar alguma atividade, o ideal é que a gente entenda que às vezes falhar faz parte de um processo de conhecimento, faz parte para que você aprenda no momento para que no futuro você consiga realizar de uma melhor forma. Claro que vale a gente ressaltar que se esses comportamentos, esses pensamentos automáticos disfuncionais, eles estão atrapalhando muito a sua vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos, é importante que você procure um profissional da psicologia para que ele possa te auxiliar a trabalhar essas crenças de uma forma mais funcional e o profissional vai ter todas as técnicas e ferramentas para te auxiliar da melhor forma nesse processo. Mas eu espero que esse vídeo consiga aí te ajudar de alguma forma. E se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E também me acompanha lá no Instagram, onde eu tô sempre compartilhando sobre rotina, sobre hábitos e também sobre a psicologia. Então era isso pro vídeo de hoje, nos vemos no próximo.